Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu tô aqui com mais um vídeo do quadro Por que Invisto Em, um quadro que faz bastante sucesso aqui no canal. E hoje eu vou falar de mais uma empresa que eu gosto bastante, tenho em carteira, que é a Engie, uma empresa que está inserida aí no segmento de energia elétrica e que é uma empresa, cara, querendo ou não, bem consolidada e bem perene, né, num setor bem perene. Então isso acabou, né, querendo ou não, chamando a atenção de muita gente, ainda mais nesses momentos de crise e tudo mais. E Engie era um papel que eu já tinha aí, aproveitei comprando mais aí também. Também segurou a minha carteira de uma grande queda, né, nessa crise. Justamente por ser uma empresa mais consolidada, com algumas características que acabam sendo, vamos dizer assim, mais protegidos, né, numa crise que a gente está vivendo. E uma coisa muito interessante. Antes de mostrar para vocês aqui os números e tudo mais, eu queria dizer que isso aqui não é uma recomendação, tá? Isso daqui não é uma análise de Engie. Então, acho que primeiro o que você deve saber é, eu não sou certificado para fazer análises públicas, tá? Então, não é esse o meu interesse aqui no meu canal. E esse vídeo é pegando apenas alguns destaques de Engie, alguns dados que você também pode ler lá no RI da Engie, né, da empresa, ela divulga esses resultados. E eu peguei alguns desses dados para ilustrar um pouco a minha tese de investimento resumidamente, ou seja, do porquê que eu gosto da empresa e porquê que eu tenho ela em carteira. Se você quiser buscar por recomendações e quiser uma análise mais profunda, recomendo você buscar aí por casas de research e coisas do tipo, ou até mesmo canais do YouTube que sejam específicos para isso. Bom, eu vou começar mostrando para vocês aqui o site da Engie na parte de RI, ou seja, onde eles vão distribuir para vocês, ou para quem quiser, né, ou para quem já investe, todos os dados da empresa, né, tudo que eles vão divulgando trimestralmente. Se você vier aqui em central de resultados, você vai poder baixar o release do terceiro trimestre de 2020, que foi o último liberado, que tem lá os comentários da companhia, os dados, o que aconteceu com a receita, com o lucro e tudo mais, e também o comentário aí do pessoal. Então isso é sempre bom, querendo ou não, você ler esses releases, ou pelo menos ler alguns resumos disso, pelo menos para você tentar se inteirar pela empresa que você está investindo. Senão fica aquela coisa só que você simplesmente está copiando alguém, e aí não faz muito sentido. E aí aqui tem outros PDFs também que você pode baixar, e o que aconteceu? Depois que você abaixa o release, por exemplo, você vai abrir esse PDF aqui com 33 páginas. Tá? O que aconteceu? Aqui tem várias coisas, tá? Eu não vou passar por tudo aqui nesse vídeo, porque não faz sentido. Mas como vocês podem ver, é um negócio bem detalhado. Fala de todos os resultados da Engie detalhadamente, né? Com gráficos e tudo mais. O que eu fiz? Eu peguei e dei uma resumida nisso e coloquei aqui no meu Word. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Um negócio bem resumido mesmo. Então, para você que não conhece a Engie, ela é líder no Brasil na produção de energia elétrica. Isso entre, obviamente, as empresas privadas, mas ela também atua no segmento de transmissão de energia elétrica e agora, recentemente, também no segmento de gás natural, né, nesse transporte de gás natural. O que isso é um ponto interessante para mim? Diversificação de receitas, porque, querendo ou não, ela vai entrando em alguns outros mini segmentos, né? Não só na produção de energia, não só na geração, mas também na transmissão, agora também com gás natural. Isso mostra para mim, né, na minha visão, que a empresa pensa no desenvolvimento para o longo prazo, ou seja, aumentando essa área de atuação, ela segmenta, querendo ou não, diversificando as receitas, e ela pensa no desenvolvimento de longo prazo, né, entrando com várias frentes. Isso é bom para mim, na minha opinião. Ela é uma empresa também muito sustentável, isso significa que ela é bem preocupada com o meio ambiente e a gente tem visto à toa aí no mercado, nos últimos tempos, na verdade, que tem muito essa preocupação com ESG, né, com as empresas sustentáveis que ajudam o meio ambiente e tudo mais. E, cara, a Engie é uma empresa que tem 90% da sua capacidade instalada de fontes renováveis, ou seja, 90% da capacidade que eles geram ali, a energia, é via fonte renovável. Então isso é muito interessante, muito legal. E, obviamente, o Brasil também é um país, né, um território que possibilita a gente ter essas fontes renováveis de produção de energia. Ela é uma empresa sólida. Isso significa que ela passa facilmente pela crise. Outra coisa que eu queria entrar já pegando o gancho é nesses pontos positivos para o segmento e também para a Engie. A gente tem uma maior previsibilidade das receitas, então é mais fácil você prever o que vai acontecer ano a ano, mês a mês, até porque os contratos da Engie em geral são de médio e longo prazo. Então você, mesmo numa crise, mesmo atravessando uma crise, você tem esses contratos firmados e você continua com a sua produção, continua fazendo o que você deve fazer. Então isso é interessante para você conseguir prever e até para a própria empresa se preparar para uma possível crise, como foi o caso da Engie, e ela passou facilmente por isso. E é um setor, querendo ou não, menos cíclico, né? Produção, transmissão de energia, não tem nem o que falar. Não é numa crise que simplesmente você para de transmitir energia ou às vezes para de gerar. O que pode acontecer é a demanda por energia dar uma diminuída por
causa do, querendo ou não, retração econômica, mas isso a Engie passou, obviamente, por esse problema. A gente teve um resultado pior do terceiro trimestre de 2020 comparado ao terceiro trimestre de 2019 nessa parte de demanda de energia. Mas mesmo assim você consegue ter outras frentes para, como eu posso dizer, num bom português, para desviar disso, né? Para conseguir passar por cima disso. Alguns resultados, né, do terceiro trimestre de 2020. Aumento na receita operacional líquida na casa dos 29%, um EBITDA aumentando 13,7% e uma dívida líquida, ou seja, o endividamento ali da companhia, o indicador de dívida líquida sobre EBITDA na casa das 2 vezes. Isso, na minha opinião, é um patamar controlado, tá? O que você não pode ignorar, por exemplo, e o que eu não ignoro é se esse endividamento aumentar a cada trimestre e começar a aumentar, até que chega num ponto em que fica insustentável. Não é o caso aqui da Engie, pelo menos não na minha visão, por isso que eu digo o que eu estou falando, mas eu gostaria de sempre coloco aqui nos meus vídeos, né, quando eu falo das empresas, sobre a dívida, porque isso aqui é um indicador que você sempre ficar olhando, pelo menos na minha visão. Como eu falei para vocês, houve a queda na demanda, né, da energia, mas a Engie conseguiu passar por cima disso. E uma questão também muito boa dessa empresa, que pelo menos eu gosto, é que ela é uma boa pagadora de dividendos. E ela tende, pelo menos foi o que falaram, né, no release, a aumentar esse payout de dividendo ao longo dos próximos anos, né? Ao longo de 2020 e 2021 também. Então isso é bom, para você que gosta aí de renda passiva, quer ter aí uns dividendos na sua conta, essa é uma boa empresa para pegar. E essa é uma das razões, querendo ou não, que eu também tenho essa empresa em carteira. Eu sempre foquei muito em renda passiva e quanto mais ações de Engie eu tenho, mais dividendos eu ganho. Vamos dar uma visão geral aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhe nenhum dos indicadores, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas o que você deve olhar? Ela tem um PL de 14,82. Tem gente que fala, pô, mas é um PL alto, 14,82. Só que você primeiro tem que comparar alguns outros indicadores juntos. Não considero que seja um PL alto nesse nível das pessoas falarem que está cara a empresa, olhando só para o indicador. Não sou dessa opinião, acho que é um PL razoável. Tá? E você compara sempre o PL com o crescimento também nos lucros nos últimos 5 anos. Então a Engie tem um CAGR de 10,81%. Isso para mim é muito bom. Receitas na casa dos 8,66%. Então você tem que sempre olhar vários indicadores ao mesmo tempo para você não se viesar, querendo ou não, e tomar uma decisão errada porque você se cegou, por exemplo, dos outros indicadores. Então a gente tem o PL. Uma outra coisa que eu gosto muito de ver, eu já falei aqui porque também estava no meu resumo, é sobre os indicadores de endividamento, tá? Então a gente tem a dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA, isso aqui é muito importante de ver, como eu falei na casa ali das 2 vezes, dívida líquida EBIT e liquidez corrente. Liquidez corrente, basicamente, se você não souber o que é, primeiro que você pode passar, ou como vocês estão vendo aqui, o mousezinho por cima e clicar para ver artigos sobre esse indicador. Se você não souber o que ele significa, você passa aqui em cima desse botãozinho aí que ele te fala. Então, se você não souber o que é liquidez corrente, capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Então ele pega o ativo circulante, passivo circulante e vê como que a empresa consegue passar, querendo ou não, por essas obrigações que ela precisa pagar no curto prazo, usando, obviamente, os seus ativos circulantes. Né? Então é um indicador que eu gosto de ver. E como a gente sempre fala, né? Pelo menos, não tem uma regra, mas eu gosto de falar. Quanto maior a liquidez corrente, quanto maior esse indicador aqui, melhor. Outra coisa que eu gosto de ver, margens também. Então, margem líquida é uma margem muito alta, pelo menos para mim, na minha visão, acho uma margem excelente. Um ROI também excelente, na casa dos 33%. Normalmente, eu busco empresas que estão ali, o ROI entre 10% e 15%. Um ROI de 33% na minha cabeça também é muito bom. E, obviamente, você tem vários outros indicadores para olhar, para calcular, mas eu não quero entrar aqui nesses detalhes. Se vocês quiserem ver aqui os dividendos pagos pela Engie, você coloca aqui no máximo e você vê que ela nunca deixou de pagar dividendos e a gente vê, querendo ou não, uma tendência crescente aqui no pagamento de dividendos, que foi o que ela falou que o payout provavelmente aumentaria nos próximos anos também. Mas é isso, queria pedir para você comentar aí se você investe em Engie e se você não investe, fala o porquê. É sempre bom a gente ter essa opinião aí contrária e é sempre bom a gente trocar essa ideia, é muito legal. Beleza? Grande abraço, valeu, falou, até mais, fui.